boa noite. Tá me ouvindo Eu bem, estou me lhe vendo bem? ouvindo e estou lhe escutando. Hoje muito bem. Vamos lá. Antes de tudo, quero dizer que é uma alegria para o Grupo Ágora em receber. E antes também de tudo, pedir sua bênção. Que meu Pai Omulu nos abençoe, abençoe a todos nós, abençoe todas as famílias e toda a humanidade que se encontra nesse momento de sofrimento com esta pandemia, não é? Que ele nos traga caminhos de cura e, sobretudo, de transformação no nosso comportamento, para que a gente passe a se relacionar com a natureza daqui para frente como parte dela, cada vez mais integrado a ela, não só como uma opção religiosa específica ou a opção de alguém ligado à questão das mudanças climáticas, mas que a gente faça essa ligação com a natureza, entendendo que é uma necessidade humana, é uma questão de sobrevivência da raça humana. A raça humana é parte da natureza e a Isso, natureza precisa estar em equilíbrio para que a gente esteja em equilíbrio também. isso mesmo. Então as pessoas estão chegando para a nossa conversa. E enquanto elas estão chegando, quero dizer do nosso tema, né? O título é Percepções sobre o Racismo Religioso, que eu acho que é algo muito importante para os momentos que a gente vive, além de Covid-19, né? Que é esse racismo religioso, que é outra espécie de doença, que nos ataca Sim. e que mata também. Não é? Mas aí eu quero falar só um pouquinho do Grupo Ágora. É um grupo formado por espíritas, não é um grupo político partidário, mas, no entanto, traz essa temática da política para as discussões. Não só a política, mas em relação a gênero, em relação ao racismo, à intolerância religiosa, o racismo religioso. São temáticas que são discutidas à luz do espiritismo, temáticas essas também que quase não têm espaço dentro das casas espíritas. Não é? E o Ágora, ele é constituído por 4 eixos atualmente. Aí eu vou colocar para aquelas pessoas que se interessarem, né? Nós temos um eixo chamado Espiritismo, Política e Promoção Social. Outro eixo, Espiritismo, Racismo e Intolerância Religiosa. Um outro eixo chamado Espiritismo, Famílias, Gênero e Sexualidades. E um outro eixo, Globalização, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, para quem quiser conhecer algo mais sobre o Ágora, pode consultar nossa página na internet, que é www.agoraespírita.com.br. Mas aí a gente vai continuar, Pai Edson, a nossa conversa, mas antes de tudo também quero fazer uma breve apresentação sua para todas as pessoas que estão participando. Então, nós estamos com o Pai Edson de Omolu, sacerdote, historiador e mestre em ciências da religião, pela Universidade Católica de Pernambuco, né, Pai Edson? Está à frente do Centro Social e Templo de Umbanda Caboclo Flecheiro, da Araroba, situado em Olinda. Se não falei certo, me perdoe, tenha a oportunidade de me corrigir. Mas voltando àquilo que vou chamar o senhor de você. Pode Claro, ser? fica à vontade. Então, Claro. como você estava falando, esse momento que é muito sério na nossa sociedade, ou seja, no mundo como um todo, e a gente vê que essa questão, né, de discussão dessa temática do racismo religioso, ele se faz muito presente, porque nós vivemos um momento político muito sério, quando a gente Uhum. vê um descuido, ou melhor, um não cuidado, né, em relação a vidas humanas. A gente vê um governo, aí eu faço uma crítica, porque nós vemos, não Ó, é eu vou algo... pedir só para você voltar um pouquinho, porque eu fui minimizar aqui e acabei saindo, aí voltei, Ah, tá tá? certo. Então deixa eu Mas eu vou pedir para você retomar repetir a pergunta. dizendo da necessidade de nós conversarmos, refletirmos, né, no momento atual, quando nós vemos uma política, né, de respeito a vidas humanas. Não é?
um não cuidado, quando a gente vê um repasse de um valor para as pessoas, mas, no entanto, não é acompanhado de uma política de entrega. Entrega-se de qualquer jeito, como as pessoas pudessem se contaminar. Bom, uma outra coisa muito séria que a gente traz para a nossa temática, e que eu faço essa... Mas vamos falar logo da Covid, né? A gente pode começar sem falar desse momento que a gente está vivendo, e eu gostaria até de saber sua opinião, porque hoje no Brasil nós temos quase 136 mil pessoas infectadas. Nós temos óbito quase 10 mil pessoas. Nossa região do Nordeste é a segunda, só perde para a região Sudeste, de pessoas contaminadas, né? E em Pernambuco nós já temos quase 11 mil pessoas confirmadas, né, com a Covid-19, e um óbito quase 900 pessoas. Então algo é muito sério. Aí eu já começo a fazer uma pergunta para você. Como é que você vê, enquanto sacerdote de religião afro-brasileira, né, esse momento de pandemia, né, de Covid-19 que estamos passando? O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, primeiramente, também gostaria de fazer os cumprimentos, como nossa tradição, dando saravá, motumbá, colofé, mucuyu, bênção, quer de bênção, abençoar meus filhos e filhas que entraram aqui também. E, bom, seguindo a sua pergunta. Primeiro eu vou responder como sacerdote de religião de matriz afro-brasileira. Obaluaê, que é o meu orixá, e eu não posso deixar de falar sem tocar no chão e tocar no meu ori, é responsável, dentro da cosmogonia africana, e que foi trazida para o Brasil, e deu a configuração do candomblé brasileiro, como orixá responsável pelas pandemias, pelas epidemias, na verdade, epidemias, né? Porque naquela época não se tinha um entendimento de um mundo como se tem hoje, para a gente falar pandemia, né? E ao Obaluaê foi dado o dom de trazer esses ensinamentos para a humanidade sempre que necessário, não necessariamente como um ato punitivo, porque a doença, eu digo sempre isso, a doença ela ensina, ela nos ensina. A minha própria história de vida, ela vem carregada por momentos, desde a mais tenra infância até a idade adulta, de acometimento de problemas de saúde, justamente também como a própria marca desse orixá, não é? E eu aprendi muito, me transformei muito nesses processos, né? Não por culpa, mas por aprendizado, perceber, né? Às vezes a gente dá valor às coisas erradas na vida, às vezes a gente se distancia daquilo que é mais importante do ponto de vista afetivo. E a doença, ela nos coloca num patamar, a todos, que é a única coisa que não se compra. Porque, mundialmente falando, os países mais desenvolvidos, economicamente falando, os países que têm a hegemonia do poder, do capital financeiro mundial, passaram por situações, e ainda estão passando, alguns deles, por situações dramáticas, né? Diante dessa pandemia. E trazendo para o Brasil, mas antes de trazer para o Brasil, eu queria lembrar o seguinte, que esse papel de Obaluaê educativo, a gente tem que fazer um esforço de compreender todas as agressões que a natureza vem sofrendo, não só aqui no Brasil, mais acentuadamente, diante de um cenário, né, de retrocesso político, de políticas de exclusão, de políticas de desmatamento, de políticas de desrespeito ao mar, de desrespeito aos rios, de desrespeito aos grupos indígenas, não é? Isso está dentro de um projeto de poder. Mas no mundo como um todo, a relação humana com a natureza tem sido muito danosa. O ser humano tem agido com a natureza exatamente como o coronavírus está agindo conosco.
de um modo a se apropriar, usa aquilo ali, usa aquela energia, usa aquele bem, vamos dizer, e depois descarta, porque não precisa mais. E a gente precisa entender que a natureza não vai aceitar isso. A natureza, o teu ventilador está fazendo barulhinho, tá? No áudio. Tá. A natureza não vai aceitar esse processo. Então, independente da visão religiosa de qualquer um, ninguém precisa acreditar necessariamente em Obaluayê. Mas eu acho que todo religioso, né, pelo menos os que eu convivo, eu tenho o privilégio de conviver com pessoas de diversas matrizes religiosas, cristãs, inclusive, do campo cristão, e que tem esse entendimento também, né, de que essa doença ela vem num processo transformador da forma da humanidade pensar, se relacionar. Agora, claro, a gente não pode se eximir também de uma análise política, de compreender que os danos causados por políticas públicas não aplicadas de uma maneira racional, efetiva, ao longo das décadas, ao longo de séculos, neste país, nos coloca numa situação muito difícil. E aí, quem é que vai estar sempre na situação mais difícil, né? Quem é que vai estar mais exposto? Quem é que vai estar? As populações mais vulneráveis, os mais pobres. E são esses que estão nestas filas que você fala. Você se referiu a um auxílio, que é um auxílio que inicialmente, é importante lembrar, e o governo federal queria dar de R$ 200, né? E que dentro do Congresso isso subiu para 600. E que a gente sabe o quanto isso é desesperador para essas famílias. O nosso terreiro é localizado numa área, né, de vulnerabilidade social, num bairro periférico, num bairro pobre. Então, isso acompanhado novamente de uma falta de gestão, né, gera esse processo, e para completar, você ter uma figura nacional totalmente irresponsável no sentido de orientar os seus cidadãos, né, que trata uma pandemia inicialmente apenas como uma gripezinha ou coisa do tipo, né? Então, com isso, você incita as pessoas a irem para a rua porque vão acreditar que estão ganhando o pão delas, estão lutando pelo pão de cada dia. E aí você expõe essas pessoas e essas pessoas morrem. Quem vai responder por isso? Isso é verdade, né? Concordo. E nós vemos nessa situação muita gente Eu não transferindo a faço. Deus, né? Como Desculpa castigo só. de Deus. Não é castigo de Deus. E nem eu tenho, inclusive, eu não tenho nenhuma vinculação político-partidária. Certo. A minha vinculação política é o combate ao racismo religioso. Combate ao racismo em todas as suas formas, mas mais especificamente ao racismo religioso. Eu não tenho Claro, filiação a nenhum claro, grupo claro. partidário, todo mundo que me conhece sabe disso. Não faço parte de nenhum Isso. partido, dialogo com todos aqueles e com todos os órgãos, porque entendo que o terreiro é uma instituição, eu estou nesse momento no comando dele, então eu me porto como representante dessa instituição Certo. e justamente por isso faço questão de frisar e não tenho vinculação, mas acho que ninguém precisa ter vinculação partidária para entender de política, porque a política é a vida, né? Principalmente na periferia. Alguém está dizendo que Mas está vamos lá. travando. Aí, no caso, está travando os dois vídeos, meu e o do Não, pai aqui está Edson. normal. Não, aqui também Aqui está está normal, normal. mas alguém colocou, não sei. Mas continuemos, né? A gente está observando aí. É. E é interessante ver que a própria, parece um paradoxo, e a própria natureza hoje está se sentindo mais confortável, mais relaxada, porque não está recebendo a pressão que nós, né, exercíamos sobre ela. Então é muito interessante isso. Enquanto nós estamos sofrendo dentro de nossas casas, a natureza
dizem, né, está tomando outro ar, né? Acredite, se a gente pudesse escutar as árvores, os peixes, né, os pássaros, nós iríamos escutar até uma interrogação. O que é que está acontecendo com esses humanos, né? Que não está nos Sim. perturbando, que não está contaminando, né, a camada de ozônio. Bom, mas veja, essa questão religiosa é importante, que nós não podemos desvincular do aspecto político, não é político partidário, porque a política faz parte das nossas vidas, nós estamos inseridos no mundo e não tem como não pensar sobre isso. E assim, esses momentos, eu acho que o Ágora, eu até dou boa noite para quem chegou depois. Estamos aqui numa live com a temática percepções sobre o racismo religioso, com o pai Edson de Omolu, sacerdote, historiador e mestre na ciência da religião. Então veja, essa questão das religiões é algo importante, não é? E a gente percebe que a religião é algo íntimo. A gente pode escolher a religião para a gente, que pode não ser boa para o outro. Ou a religião do outro pode não ser boa para a gente. A gente precisa entrar nesse clima de respeito, não é? A minha religião pode ser boa para mim, não para o outro. Mas não quer dizer que eu vou obrigar que o outro tenha a minha religião. E aí a gente quer conhecer algo mais, porque eu acho que o preconceito ele vem, como a própria palavra diz, pela falta do conhecimento. Porque os espíritas conhecem sobre o espiritismo, que é uma doutrina que surgiu na França em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que tem alguns princípios como Deus, reencarnação, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos. Mas é muito interessante também que a gente se abra para o diálogo, para o entendimento, para o conhecimento, para não construirmos ideias errôneas, preconceituosas. Então, esse momento eu acho importante que você pudesse falar um pouquinho o que são as religiões afro-brasileiras, não é? Qual a diferença? Muita gente me pergunta qual é a diferença entre candomblé, entre umbanda e entre jurema. Aí, se você pudesse nos passar alguma informação. Bem, quando a gente fala de religiões afro-brasileiras, ou de matriz africana e afro-brasileiras e afro-indígenas, a gente precisa ter um olhar da multiplicidade que esse campo se forma hoje no Brasil e que foi se construindo ao longo da história, não é? Então, é como olhar o cristianismo, por exemplo. Você pode se dizer cristão e ser católico, mas ao mesmo tempo ser protestante histórico, pentecostal ou neopentecostal, e isso implica numa série de diferenças rituais e na forma de você vivenciar a sua fé. Assim são as religiões afro-brasileiras, né? Elas se constituem dentro de um processo de resistência, dentro de um processo em que os nossos ancestrais foram trazidos para cá no regime de escravidão, no regime escravocrata, né? Para moinhos, os engenhos eram, na verdade, moinhos de moer gente, como a gente costuma falar, né? Para trabalhar nos engenhos, depois trabalhar na mineração, depois trabalhar no café, trabalhar em serviços domésticos, mas de uma forma subhumanizada, de uma forma escravizada, onde sequer a sua essa escolha que você falou, Sim. de eu escolher aquilo, a religião que me faz bem, pode não fazer bem ao outro, essa discussão não entrou em pauta, porque sequer entrou em pauta a discussão sobre a humanidade do africano. Olhava-se para o africano, nesse processo colonial, como um objeto, não é? Se discutia até se ele tinha alma. Então, nesse processo histórico, acontece a resistência ao longo do Brasil. E aí, quando a gente fala do Brasil também, a gente tem que lembrar que o Brasil não é só Pernambuco, não é só São Paulo, não é só Rio Grande do Sul. Sim. E dentro de cada configuração essas religiões, esses negros, foram também se encontrando com outros elementos, com os chamados negros da terra, por exemplo, como são os índios, não é? E foram hibridizando
acomodando, sincretizando, ressignificando também, junto com elementos da tradição cristã, para que conseguissem manter as suas práticas. Então, as religiões afro-brasileiras, elas surgem num processo de luta, e elas se mantêm até hoje num processo de luta. No passado, por uma questão até da relação do Estado com essas religiões, não é? E com essas pessoas praticantes dessa religião, dessas religiões, e hoje por questões realmente de racismo. Então, como é que se configura esse campo? Basicamente, vamos pegar o exemplo aqui de Pernambuco. Você tem o chamado Xangô, como era chamado muito antigamente pelos mais antigos, o candomblé aqui de Pernambuco, né? Pelo culto a Xangô ser muito forte aqui, mas é uma forma de candomblé, como o candomblé da Bahia, em que se cultua os orixás como ancestrais divinizados, tá certo? E se tem uma relação integrada entre o devoto e determinados objetos sagrados que guardam um pouco daquela energia para essa conexão. E mais na frente a gente pode falar sobre isso, quando for falar sobre oferendas, sacralização, coisa do tipo. Mas o candomblé ele traz essa herança mais marcada africana na forma de cantar, mas ao mesmo tempo na forma de vestir ele se adapta, porque, por exemplo, a roupa da baiana não é a roupa que a africana usava para cultuar a religião tradicional na África. Então ele também absorve elementos europeus. E ele vai, nesse processo de resistência, construindo o seu culto. Então, basicamente, no Brasil tem 4 nações principais de candomblé: Queto, Jeje, Nagô e Angola. Algumas se entrecruzam e, às vezes, a gente, nessas encruzilhadas de Exu, vai encontrar terreiros que vão ter mais de uma folha. Isso é um processo natural. A Jurema é uma religião mais antiga, porque ela é indígena, inclusive, há indícios pré-históricos da religião de Jurema. Existem pinturas rupestres que indicam o culto à Jurema sagrada. Existem estudos arqueológicos e antropológicos sobre isso. E é um culto praticado que a gente pode aproximar da pagelança, né? Era o culto que os nossos ancestrais indígenas aqui, principalmente no Nordeste, praticavam, né? A Jurema é uma árvore, mas também é uma bebida, mas também acabou sendo o nome do próprio culto, e faz uma conexão com as religiões afro e faz uma conexão também com o catolicismo, também como uma forma de resistência desse processo, né? A Umbanda é o resultado, a meu ver, do último estágio, vamos dizer assim. Porque a Umbanda absorve elementos do candomblé, a Umbanda absorve elementos do culto da Jurema, a Umbanda absorve elementos do culto ao caboclo, do culto à pagelança, e elementos do kardecismo. E surge historicamente como religião, em razão do positivismo. A gente tem que entender os contextos históricos. Eu não estou falando aqui nada em nenhum momento com ressentimento com os irmãos espíritas. Mas dentro do contexto histórico do século XIX e começo do século XX, se hierarquizava espiritualidade também, de acordo com a cor e o diploma. Então, os espíritos mais evoluídos eram os engenheiros, os grandes filósofos gregos, enfim, alguém que fosse dotado de um notório saber embranquecido, de um saber elitizado. Os saberes tradicionais das parteiras, dos africanos, dos indígenas, esses espíritos, quando se manifestavam e tentavam fazer o seu trabalho nas mesas espíritas, eles eram convidados a se retirar. E a partir disso é que surge a Umbanda, né? Institucionalmente, o Caboclo das Sete Encruzilhadas,
Sim. fundam uma religião que possa abraçar todos os espíritos. E aí a Umbanda também vai se transformar em várias vertentes ao longo desse século. A Umbanda tem mais de acho que 110 anos, né? 1908. Bom, eu sou um bom historiador, mas não sou bom matemático. Então, a Umbanda ela surge no contexto de 1908, no Rio de Janeiro, se expande pelo Brasil, mas vai também tomar algumas nuances de acordo com as regiões. Então, você vai ter várias vertentes, vamos dizer assim, várias nações de Umbanda também, né? Mas todas elas são focadas no culto. Todas as religiões afro-brasileiras são focadas no culto à ancestralidade, à natureza, à relação com o transe, né? Que a gente pode chamar transe mediúnico, com essa ancestralidade, né? Sempre no sentido de trazer o bem, nos ajudar a tornarmos pessoas melhores, né? São 112 anos de Umbanda, então o Candomblé mais de 200, porque a gente só começa a ter notícia de formação do Candomblé muito raramente nas fontes históricas, lá no século XIX, com mais certeza, entendeu? E a Jurema é esse resultado. E a Jurema é praticada até hoje também, não só como uma religião aqui na área urbana, afro-indígena, como é praticada por indígenas também das regiões mais afastadas do nosso próprio estado. Por exemplo, flutuada entre os chucurus. Né? Certo. Eu não sei se eu consegui clarear. Deu para ter uma Enegrecer, ideia. Enegrecer. colorir. Ou colorir, Eu prefiro verdade. colorido. É melhor, é melhor. Aí veja, essa questão que você coloca em relação ao surgimento da Umbanda, e quem se interessar é bem interessante, né? Buscar quando o espírito das sete cruzilhadas, o caboclo, ele é convidado para retirar. E infelizmente, muitas vezes a gente ouve relatos, né, de que posturas essas, elas se perpetuam em algumas casas espíritas. Quando os espíritos pretos velhos, de caboclos, não podem se comunicar. Quando de padre ou de freira são bem recebidos. Então, por que isso? Acredito que seja a partir dessa visão colonial que se perpetua dentro da decolonialidade. Porque os sistemas, eles se mudaram, né? Mas esse espírito, essa ideia de hierarquização continua, infelizmente. Quando, na verdade, nós deveríamos abrir, né, nossos ouvidos para escutar o outro, mesmo que use uma linguagem diferente. Porque essa diferenciação da linguagem também foi um item para o processo de hierarquização. A parte linguística, Sim. né? Já que eu sou professor de língua portuguesa, então a gente vê também que a palavra, que a linguagem também foi um meio de separação. Você é superior, você é inferior. Quando a gente precisa escutar as mensagens. Só que isso é um processo. O que eu percebo é preciso um processo de estudo, né, de reflexão e de transformação, de abertura. E que não é de um dia para outro. Para você ter uma ideia, quando eu coloquei o postcard da nossa live, uma pessoa diretamente foi no meu WhatsApp e colocou assim: você vai fazer uma live de macumba? Eu Nossa. não Aí eu disse assim: veja, vai escutar. Eu não adiantei mais nada. Porque a gente sabe que essa expressão macumba ela é usada para diminuir as religiões afro-indígenas. É usada. De forma até inapropriada, até que eu saiba, né? Mas veja, na sua visão, qual é interessante? Qual é a diferença entre usar intolerância religiosa ou racismo religioso? Onde estaria a diferença dessas duas terminologias, nesses dois termos? Bom, primeiro a gente tem que pensar juridicamente. O racismo, ele está definido a partir de uma lei específica, ali já depois dessa Constituição de 88, não é? Então, nós temos o crime de racismo ali definido. E o que acontece com as religiões de matriz africana, e afro-brasileira e afro-indígenas no Brasil
São situações de violações de direito, de terrorismo religioso, como diz o doutor Edio Silva Júnior, que foi o nosso grande defensor no processo do STF com relação à Sim, sacralização sim. de animais. O que a gente vive são situações de terrorismo religioso. E as violações de direito precisam ser respondidas dentro da questão do direito. Então, a meu ver, no primeiro momento, por uma questão de criminologia, por uma questão de ter mecanismos jurídicos que protejam as populações atacadas e que possam punir os agressores na forma da lei, isso já é uma diferença tremenda. Segundo que intolerância, tolerar, veja como isso soa mal, né? Você que é da linguística, eu lhe tolero, Gustavo. É como se fosse uma ideia de O que é que eu estou dizendo suportar, não com é? isso? Suportar o Na outro. verdade, É, quando eu digo assim, Gustavo, eu gosto tanto de você, é uma coisa. Agora, quando eu digo, eu te tolero, né? Quer é. dizer, Quer dizer, eu te não me tolero, mas eu só respeita vou nas diferenças. nas Não é diferenças. E, se valorizado, possível, não quero nem conviver nem. com você, É. não é? Então, tem uma diferença. E terceiro, porque o conceito de racismo religioso, que foi uma coisa que eu trabalhei na minha dissertação, sobre políticas públicas para comunidades tradicionais de terreiro, a criação da CEPIR, toda essa mudança que houve a partir do Pacto de Durban, e aqui no Brasil, com a criação da CEPIR, toda a luta do movimento negro, que passou a ter voz e vez também nas políticas públicas, na construção de políticas públicas, durante um período da nossa história mais recente, o, te, o racismo religioso, ele parte do seguinte: vamos pensar o racismo. O racismo, para resumir, eu sou muito prolixo, cuidado, me corte quando for Não, eu tô necessário. olhando, eu tô fazendo o controle aí, viu? O racismo é a crença de que é ação discriminatória com alguém porque eu entendo que a minha raça é superior à daquela pessoa, certo? Então, o racismo se configura dessa maneira. Eu entendo que aquela raça ela é inferior à minha e eu discrimino essa pessoa. E o racismo religioso vem nessa mesma esteira, só que com uma diferença. O racismo religioso no Brasil tem relação com a ascendência étnica das religiões afro-brasileiras. Porque as cores das religiões afro-brasileiras, independente das cores dos seus praticantes, são cores negras. São cores que têm relação, não é, com a cultura africana, ou com a cultura indígena, ou com a cultura de um grupo não hegemônico dentro do campo religioso. Então, primeira coisa, você cultua orixá. Então, uma questão de ascendência étnica, combinada com a ação discriminatória, né? E o racismo religioso, que lá atrás, historicamente, era originariamente destinado apenas aos negros, porque só eram os negros que praticavam a religião afro, né? Até o momento em que o orixá começa a trazer pessoas também de tez diferente para a religião, como a própria Mãe Gisele Cossal Midariwa Aô, né? A francesa, casada com um diplomata que deu transe no terreiro de Joãozinho da Gomeia e se tornou uma das grandes Yalorixás do nosso país, não é? E hoje é uma grande ancestral. Então, o racismo religioso é porque se associa toda a vivência, toda aquela prática que existe no terreiro, desde a defumação à sacralização, desde o fio de contas até a língua em que se canta. Há elementos africanos, portanto, elementos negros, portanto, elementos inferiores. E com isso vem a ação discriminatória, que pode vir do Estado, que pode vir de indivíduos, que pode vir de grupos religiosos fundamentalistas. Hoje, no país, basicamente, em sua maioria,
é a partir de grupos religiosos fundamentalistas. É verdade. A gente Eu teve a não vou, se- eu oportunidade. não vou sequer, eu não vou sequer me referir a eles como evangélicos, porque eu Sim, tenho relações muito positivas com pessoas evangélicas na nossa comunidade, no nosso dia a dia, em outros espaços, e sei o que é o comportamento do verdadeiro evangélico. Agora, o pois é. fundamentalista, não. O É, fundamentalista não lhe tolera e o fundamentalista quer lhe exterminar. Então, ele faz um processo de demonização da sua religião, é o primeiro passo, e aí já é cultural, já se coloca aí na mente da sociedade que a gente, essas coisas de orixá, de caboclo, de preto velho, tudo coisa do diabo, coisa que o demônio nem existe na nossa cosmogonia, sim, sim. e isso vai se perpetuando. Isso Pois vai se é, perpetuando. pois é, pai Edson. Eu fico muito preocupado dessa relação do Estado com a questão religiosa. Porque nós sabemos dentro da Constituição que o Estado deve ser laico. Mas quando a gente Sim, vê, não é, um chefe de Estado, né, da nação dizer que é terrivelmente evangélico e que quer um representante no Supremo Tribunal terrivelmente evangélico, eu não sei o que está por detrás. Ou sabemos e não queremos dizer, ou não temos a oportunidade de dizer, mas é preciso a gente refletir isso. O que é que está por detrás desse terrivelmente, não é? Então me assusta quando o Estado deve estar separado, quando a gente deve sim, respeitar a condição religiosa das pessoas, até mesmo daquelas que optam por não ter nada, por não ter nenhuma. E sim, não sim. vamos dizer que não são pessoas do bem, né, capazes de ter um comportamento humano no mundo. E aí, veja, eu sei bem isso, Meu melhor amigo é ateu. Meu pois melhor é, amigo é ateu. Um dos eu meus tenho grandes vários amigos é alunos. agnóstico, não Eu é? tenho vários alunos ateus e que são pessoas ótimas, não é? E eu sei bem disso porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa no nosso mestrado sobre crianças de candomblé e a escola, ou seja, o racismo religioso dentro da escola com essas crianças, e eu fico admirado porque nós vivemos uma sociedade cristã, porque a gente tem no nosso Brasil um percentual muito grande de católicos, de espíritas, de evangélicos. Mas quando chega na prática, os conhecimentos de Jesus parece que ficam esquecidos. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou, de atirar a pedra no outro. Tem a passagem da mulher adulta aqui. Quem tiver sem pecado, que atira a primeira pedra. A condição. Uhum. E como Jesus percebia a condição daquelas pessoas que estavam ali, eles começaram a jogar fora as pedras. Então, as crianças. Então, veja, eu fiquei muito triste porque quando eu vejo uma criança, dentro da nossa sociedade, uma criança que não pode se dizer candomblessista dentro da escola, tem que mentir. Quer dizer, a sociedade cristã incentiva a criança a mentir. E eu sei também que essa mentira que a criança diz na escola é uma proteção. Até um mecanismo de Sim, resiliência. É um mecanismo de proteção de resiliência. Quando ela diz na escola, eu sou católica, mas participa do candomblé. Quando a criança tem que se esconder na rua para que os amiguinhos não vejam, para que no outro dia não seja xingada. Então, hostilizado, isso, né? então a gente precisa rever. Acho que a sociedade cristã, né, precisa rever essas posturas, né, que não são todos, mas muita gente joga pedra com a Bíblia na mão. E nós não Sim, podemos, os espíritas não podem também ter um tipo de comportamento desse com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Diferencia o sim, livro, mas a conduta é a mesma. E a gente sabe que tem muita gente que pensa diferente. Então, dentro desse contexto, nós observamos que essa questão da adoração ela é muito íntima. No livro dos Espíritos, que é um livro básico da doutrina, nós vamos encontrar alguma coisa que Kardec e os Espíritos falam, mostrando que a adoração, o princípio principal é a intenção, é a questão interior. Deus vê o interior e não o exterior. E muita gente se apega a isso e aquilo. Por exemplo, o que eu percebo, alguns praticantes, por exemplo, das tradições afro-indígenas, usa vela, incenso, e é motivo de chacota, de discriminação. Quando os católicos também usam, o padre usa isso na igreja.
mas é aceito. Sim. O evangélico é batizado na água do rio, mas a cerimônia dos candomblecistas no rio é visto como coisa do demônio. Então, falando em demônio, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa figura, né, que as pessoas têm de Exu como demônio, né? Aí eu queria aproveitar esse momento para você falar alguma coisa sobre isso. Tá, antes de falar de Exu, eu vou Sim, falar de Oxum. Porque tá quando bom. você me falou essa coisa do Rio, eu me lembrei de uma situação muito específica. A Tá. gente foi fazer um ritual numa cachoeira, lá pro lado do interior, bonito, bonito, né? E nos organizamos, foram 3 dias, foram 7 dias de rituais, mais 3 dias de organização para poder ir até lá, ônibus, tudo. E chegou lá, como existem os moradores, né, que ocupam as áreas de cachoeira, você paga um valor para entrar, é como se você estivesse entrando no clube, não é? Para ter acesso àquela Certo. cachoeira. Então aí a gente chegou, todo mundo de branco, com guia de santo, com flores, e com um monte de saco de lixo, para tirar as garrafas de bebida que o povo vai para a natureza para tomar sua cervejinha, para comer seu peixinho, para armar sua barraca para namorar, mas não leva o vidro de volta para casa. Deixa lá, né? Então a gente sempre faz esse trabalho. Quando vai fazer um ritual no mar, a gente leva saco de lixo e recolhe todo o lixo que a gente pode. Quando vai fazer no rio, a gente faz a mesma coisa, né? E aí eu fui recebido por uma moça lá que disse que a gente não ia entrar porque não ia querer coisa de macumba ali no rio dela, não. Nem do pai dela, não. Aí eu disse, minha filha, você pode repetir o que você está dizendo, por gentileza? Isso foi em 2016. Ah, não vai entrar porque eu não quero macumbeiro aqui, vocês vão sujar tudo, vocês vão fazer tudo. Não adianta. Ah, e pode falar até com o dono que ele não vai deixar. Eu disse, quem é o dono? Ela fez, meu pai. Eu disse, pronto, Oxum agora virou homem e vai vir me atender. Aí veio um senhor. Eu acho que tudo também vai na forma como a gente se comunica, não é? Certo. Eu pedi muita sabedoria a Exu nesse momento, muita paciência. Eu com 30 pessoas dentro de um ônibus nervosas, constrangidas, outras do lado de fora, depois de terem atravessado quilômetros, depois de passarem por rituais longos, para terem uma culminância na natureza e serem impedidas de entrar por um ato de racismo religioso. E aí veio esse senhor, me lembro da fisionomia dele, até velhinho, barbudo. Aí ele chegou. A menina disse, pai, é esses macumbeiros aí. Aí ele fez, o que foi? Eu disse, senhor, olha, a gente veio aqui para tomar um banho de rio. Estamos com vários sacos para retirar o lixo da área que a gente encontrar. Nós não vamos depositar oferendas aqui, nesse local, porque na nossa casa nós não temos essa prática de fazer determinados tipos de oferenda na natureza, de objetos que não vão, né, se decompor, etc. e tal, de forma natural, como uma folha ou uma fruta. A gente não acende vela em mata, por exemplo, porque a gente pode causar um incêndio, né? A gente prefere acender no terreiro. E a gente não vai fazer nada demais aqui. Os tambores é para a gente fazer o nosso ritual com muita tranquilidade lá embaixo. Aí ele disse, olha, meu filho, não tem problema não. Não tem problema não. Vocês podem entrar. Oxe, não tem problema não. Aí a menina disse, é o quê? O senhor vai deixar eles entrar e, né? E a gente entrou. Então, os meninos até hoje falam, né? Pai foi pedir autorização ao Oxum. A Oxum se manifestou no homem para eu poder entrar, né? E nós entramos, fizemos um rito belíssimo. E aí vamos falar de Exu, né? Porque isso explica lá a história da cachoeira. Essa demonização que você, não foi se você Certo. colocou, Isso a coloquei. demonização. A demonização de Exu, ela começa no cristianismo, segundo alguns pesquisadores, a partir de uma tradução de um exemplar da Bíblia anglicana, de um pastor anglicano, na África, no trecho em que diz assim, e, e o diabo tentou Cristo por 3 vezes.
que foi substituído por Exu. Por quê? Porque a figura de Exu é a figura da força é uma das forças da natureza mais poderosa. E a figura de Exu causou estranhamento ao olhar europeu, reprimido naquilo que tem a ver com a natureza, inclusive reprimido com relação até questões da própria sexualidade da época, e via ali na energia de Exu, como orixá da comunicação, na forma do seu tridente, né? Essa relação com o tridente era uma relação que eles associaram a pinturas medievais, a elementos medievais, como sendo algo portador do demônio, que isso é outra herança lá também, outra reinterpretação, ainda da época pagã, do Império Romano. Então, essa associação foi feita diretamente. Né? Segundo, a forma de cultuar, totalmente numa língua e numa forma, porque o cristão, ele tem o cordeiro que se imola, que se oferece para o sacrifício. E a partir dali, o sacrifício, nas religiões cristãs, no catolicismo, por exemplo, passa a ser simbólico a partir do sangue, do vinho e do corpo de Cristo que vai ser comido. Isso é uma sacralização. Isso é uma sacralização ritualística. Acredita-se ali naquele momento que se consagra que se está bebendo o próprio sangue de Cristo e comendo o seu corpo. E nas religiões de matriz africana, a forma de alimentação herdada no Brasil, na nossa tradição do candomblé, em algumas vertentes de Umbanda e do Jurema, passa por essa forma tradicional de se alimentar, em que a gente primeiro agradece ao orixá pelo alimento, ofertando a ele aquilo que não serve para a gente se alimentar, incluindo o próprio ogé, a menga, o sangue, não é? Seja ele verde, o sangue verde das folhas, por exemplo, é uma forma também de oferenda votiva. Quando você pega a folha e macera e prepara aquele amaci, você tem ali o que a gente entende como sangue verde, porque a folha também tem vida. Então, o líquido que ela libera também a gente considera como sangue, né? Então, essa forma de cultuar, o transe, você vê a manifestação do orixá que grita com o som da natureza. O olhar reprimido do europeu, à época, e perpetuado hoje, o que eu acho interessante é que hoje os fundamentalistas que nos perseguem gritam muito e fazem muitos rituais e se apropriam muito de elementos que são muito particulares das religiões afro-brasileiras. Como, por exemplo, a rosa ungida. A rosa ungida só me lembra Pombogira. Eu estou falando dentro do fundamentalismo, dentro das religiões neopentecostais, dos religiosos, das lideranças religiosas fundamentalistas neopentecostais. Se apropriam de elementos como noite do descarrego, como culto de abertura de caminhos, todos os elementos que fazem parte dos rituais afro-brasileiros. Então, a demonização, ela é um processo histórico. Ela começa na escravidão, ela se perpetua na República. Por quê? Porque na República havia liberdade religiosa dentro do campo cristão apenas. Não havia liberdade para a via pública ou para o culto público do candomblé, nem da Umbanda. Isso foi um processo que foi sendo conquistado com muita luta, com muito sangue, muito sacrifício. Eu estou falando de pessoas que se sacrificaram e perderam suas vidas para defender esse legado e para possibilitar que eu esteja aqui hoje conversando com você com todo mundo que está aqui com a gente sobre a religião. Isso entendeu? Está sendo muito então, agradável. A Só demonização... temos 10 minutos, viu, pai Edson? Vixe Maria, a demonização, ela hoje, ela é uma coisa oportunista. A demonização hoje não é só uma questão de falta de conhecimento, não. A demonização também é oportunista, porque existe uma disputa de projeto político de poder nesse país, em que se quer impor
uma religião hegemônica, tal qual o padroado que a gente vivia na época do período colonial, só que com moldes fundamentalistas neopentecostais. Então, Certo. o que existe hoje é oportunismo, maldade e terrorismo religioso. Não é falta de conhecimento, não. Porque tem muito professor, eu tenho filhos de santos que são professores, tenho Nai, que é professora, tenho o próprio meu companheiro, que é pai pequeno da casa, que é o pai Vitor, Sim. que trabalha a temática da questão afro, e a gente tem uma série de recursos hoje, inclusive uma lei, mas que não é aplicada por quê? Porque muitas vezes o gestor não quer que aplique aquele ensino do histórico cultural brasileiro ali, porque ele faz parte de um outro campo e ele quer manter a sua hegemonia. Então é uma disputa de poder. É muito menos ignorância, sinceramente, na minha experiência, Certo, sim. é muito menos ignorância e muito mais ambição em um projeto de poder. Existe uma Então, intencionalidade, não é? Por existe uma trás. intenção, existe um objetivo. E o objetivo é eliminar essa cultura religiosa do Pois é. campo brasileiro. Eu vou até me referir aqui, só para encerrar, É. o nosso grande mestre Ariano Suassuna costumava falar de um filósofo que dizia assim, que tem três tipos de mentira, né? A mentira deslavada e a estatística. Segundo a estatística do IBGE, nós somos 0,3% do contingente religioso do campo brasileiro. A gente sabe que isso é uma consequência das três mentiras. Essa estatística, especificamente, não estou desqualificando a ciência estatística, mas estou dizendo que essa estatística, especificamente, reflete tanto a mentira deslavada como a primeira mentira, e muitas vezes é a mentira da defesa, em que a pessoa nega a própria fé, se diz católico, se diz espírita. Sim. Os nossos mais antigos faziam isso. Para quê? Para poder sobreviver, para não ser perseguido, para poder Pois é. tocar tambor, e muitas vezes tocar no tambor rezado bem baixinho. Isso. E a gente precisa hoje, se no passado nós erramos, temos o presente para reparar nossas faltas. E como precisamos, Sim, né? Como precisamos. Olha, a gente está, pelos comentários o pessoal está gostando. Temos um tempo, quando chegar próximo, a gente pode fechar e retornar para a gente fazer o encerramento, tá certo? Vamos combinar isso, pode ser? pode ser, você está Pronto, no comando aí. tá joia. Aí veja, eu Eu estou no queria. comando da gira. Caso caia, feche, nós vamos voltar. Tá, Sim. ok. Falaram aí que nós estamos em parceria, o Ágora, tá? Estamos juntos. Porque o que eu percebo, pai Edson, porque não basta não ser racista, a gente sabe. É preciso ser antirracista. Né? Sim, Antirracista. E aí, veja, sim, o Espiritismo, ele traz uma bandeira Allan Kardec que me faz estar no Espiritismo. Porque eu fico muito à vontade, porque eu sou uma pessoa que circulo dentro do Espiritismo, circulo no Candomblé, circulo na Jurema, na Umbanda, e eu acho isso muito bom, porque eu estou aprendendo, conversando, crescendo. Algumas pessoas podem até achar, me chamar até de, como já me chamaram, de espírito macumbeiro, espírita macumbeiro. Mas eu não me preocupo, porque eu estou junto numa luta na transformação do mundo melhor. Né? Esse é o desejo. E Allan Kardec, ele coloca no Evangelho Espiritismo, que é aquilo que eu digo, eu sou espírita hoje, essa minha dimensão espírita, é porque o que ele fala no Evangelho ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque se ele dissesse fora do espiritismo não há salvação, eu não estaria conversando com você enquanto componente do Ágora Espírita. Né? Então, quando ele diz isso, a gente percebe que para a espiritualidade que não é racista, porque a gente sabe, segundo a tradição, né, os conhecimentos espíritas, é que ninguém ao morrer se transforma, nem santo nem demônio. Nós continuamos sendo a mesma coisa. Então, se no plano material nós somos racistas, temos visões, né, um tanto eurocêntrica, etnocêntrica, ao desencarnar, aí para o plano espiritual, continuaremos da mesma forma. Mas a espiritualidade que tomou uma consciência, né, desse processo todo do respeito às diferenças, vê que as religiões são formas, porque o importante é a essência. E aí eu trago, só a título de conhecimento, esse livro, Retornaram Contando, Psicografia de Chico Xavier,
quando ele traz relatos de vários espíritos que desencarnaram e vêm recontar a sua história, tal, tal. E tem um caso aqui de um jovem, eu vou ser breve. Se acabar a nossa live agora, a gente vai retornar, viu, pessoal? A gente vai retornar. A gente volta. A Você gente chama e a volta. gente volta. Isso, aí veja. Nesse Mas livro. Vitor tá só pedindo para lhe avisar que você tem que salvar antes, viu? Vou salvar, E claro. Vou deixar salvar. cair no salvo, tá? Muito bem, obrigado. Então, veja, nesse livro tem um caso de um jovem chamado Ulisses Ubiratã, que ele, aos 20 anos, desencarna. A família era de um terreiro de Umbanda e eles realizavam trabalhos tal, sociais. E numa festa consagrada a Iemanjá, que é uma figura assim, eu não gosto de fazer muito comparações, mas vamos fazer. Assim como os cristãos têm Maria de Nazaré, os candomblecistas têm Iemanjá como uma mãe. Não é? Sim. E então, numa festa, intitulada, até o capítulo é intitulado assim, Despedida numa Festa de Oração. E ele desencarna. Tanto que ao ser recebido pela avó paterna, bisavó paterna, ele pensa que é a própria Iemanjá que o recebeu, porque é uma senhora. E ele vai ver mais adiante, pelo choque da família, porque perdeu um ente querido, numa festa de oração, né? Em homenagem a uma entidade espiritual. E acontecer isso, a família se revoltou. E disse, vamos fechar a casa. Só que mais adiante, ele, na comunicação através de Chico Xavier, ele indaga da família por que fechou as portas do terreiro de Umbanda. Porque ali é onde ele poderia trabalhar. Quem quiser conhecer, está neste livro aqui, Psicografia de Chico Xavier. Ele queria trabalhar e era uma oportunidade de ele estar junto com a família. Então, assim, o que eu posso perceber com isso é que a espiritualidade não está preocupada com esse exterior, né? com essa fachada, com o título, mas está preocupada com a essência, o que nós podemos fazer em benefício de nós mesmos, do outro e do mundo para sermos melhores, fazer os outros melhores, fazer o mundo melhor. Então eles estão preocupados, a espiritualidade, com a essência, porque ela poderia dizer assim, feche a casa de Umbanda e abra a casa espírita. Feche a casa de Umbanda, né? Mas não, continue o trabalho. Eu acho isso muito importante, né? Bom, a gente um belo está... exemplo. Mas nós vindo estamos com 3 de Chico minutinhos. Xavier, Chico Xavier, psicografia. é uma psicografia dele. O que falar, não tinha como ter algo diferente vindo desse espírito tão iluminado em terras brasileiras que nos ensina tanta coisa até hoje, não é? Pois é. Tá aqui o Pai de Santo aprendendo com ele também. Pois que bom, espero ler esse livro. Tá certo, eu posso passar essa mensagem para você, que eu tenho ela escaneada. Então, assim, estou só explicando o pessoal. Nós tivemos uma média de 60 pessoas participando da nossa live. Queremos agradecer, mas vamos voltar para a gente poder fazer mais uma pergunta e para os finalmente. Estamos aqui, né, só para lembrar, com o Pai Edson de Omolu, que ele está à frente do trabalho do templo de Umbanda Caboclo Flecheiro, né? Situado lá em Olinda. Então, queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco até agora, que vamos continuar. Espero, pelos comentários eu vi que o pessoal estava gostando, interagindo. Estamos aqui aprendendo também. E aí o nosso está sendo avisado que a nossa live vai acabar daqui a 20 segundos. Pessoal, vamos voltar para um questionamento mais para o Pai Edson e para que nós possamos fazer o nosso encerramento, né, da live. Veja, o pessoal está chegando e aí eu queria fazer um outro questionamento que aí teremos, se tiver oportunidade, a gente vai ter outro momento de conversar, de trocar ideias, tá? Mas eu queria saber, dentro desse contexto, né, da sua percepção, o que nós podemos fazer para incentivar o diálogo interreligioso. Porque nós não podemos, eu posso até dizer assim, eu não entendo perceber a religião como um cabo de força, para ver quem é mais forte, para ver quem ganha, para ver quem converte o outro. Então, assim, o que é que pode ser feito, em termos de ações,
para que tenhamos, assim, incentivar a cultura de paz. Né? O que pode ser criado para a gente criar a cultura de paz, né, na nossa sociedade? Então, essa seria a nossa última pergunta. E depois você faz suas palavras, né, finais. Bom, primeiramente a gente tem que entender que essa cultura de paz tem que começar dentro de nós, não é? Primeiro como pessoa humana, independente de pessoa religiosa ou devoto de qualquer religião. Primeira coisa, a gente tem que ter disposição de entender e respeitar a alteridade do outro, seja ela qual for. Seja ela de orientação sexual, seja ela de escolha religiosa, seja ela de qualquer outro tipo de, de diferença que eu sinta entre aquilo que o outro faz e o que eu escolho para a minha vida. Tá? Existe aqui iniciativas no Brasil muito fortes, mas que estão sofrendo um abalo grande nos últimos anos. Primeiramente, a lei do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Né? Isso aí traz uma possibilidade de, ao longo de décadas, a partir do mecanismo do ensino, você desconstruir nos futuros cidadãos a perpetuação desse racismo, dessa demonização e dessa relação preconceituosa. Entender, por exemplo, que conhecer um terreiro como o Palácio de Iemanjá, numa aula de campo de História da Arte, é tão importante como conhecer uma igreja barroca, ali, também em Olinda, no próprio Alto da Sé, ou uma igreja barroca no centro do Recife, como a Capela Dourada, entende? Entender que a cultura e a história e a arte afro não é só a religião. E isso não é da aula de ensino religioso, isso é da aula de história. Isso é tratar de elementos que estão presentes na nossa cultura, nossa forma da gente se alimentar, a forma da gente se vestir. Quem é que não adora um acarajé, não é? Sim. Quem é que não adora um acarajé? Uma comida de Ançã, Pois não é? Não precisa ser Então, um acarajé de Jesus, né? Bolinho de Jesus. não, bolinho de Jesus não vai Né? ser. Enquanto vida a gente tiver e força para lutar, a gente não vai permitir esse Pois tipo é, de absurdo, isso mesmo. porque a gente não... Uma coisa são absorções dentro do processo natural das religiões, outra coisa é oportunismo, né? Isso É aí, e verdade. racismo religioso, né? A apropriação de um elemento simbólico daquela religião, né? Ó, É como se eu, certo. é como se eu, por exemplo, quisesse ir para a esquina agora vender hóstia, né? Um apelido de hóstia de Exu. Então, eu acho que a gente tem que saber qual é o nosso lugar. O problema no Brasil é justamente na hora de aplicar, que é o grande problema das políticas públicas nesse país. As políticas públicas são elaboradas, são aplicadas, mas quando chega na hora de avaliar, a gente percebe que a aplicação ela foi muito frágil ainda. A aplicação de recursos e a aplicação de políticas de combate ao racismo religioso, ou racismo de qualquer forma, ou vamos chamar de políticas de igualdade racial no país, ele começa e ao longo do caminho ele vai se desfazendo, ele vai deixando de ser até um ministério específico, entendeu? E ocupa uma secretaria, e assim vai, né? Certo. Isso é um campo, o campo público. O campo religioso, primeiramente a relação que a gente, enquanto instituição, temos também com o Estado, né? De procurar ter parcerias e de procurar construir pontos de diálogo com esses educadores que queiram usar o espaço do terreiro. Por exemplo, a nossa biblioteca é a única biblioteca Sim. comunitária
no bairro de Águas Compridas, no entorno de Águas Compridas, Alto da Conquista, Alto da Bondade, Alto do Cajueiro, Alto do Sol Nascente, Santa Casa, Miroeira, e a gente faz parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Nós temos um centro social específico para isso. Então, essa é uma iniciativa da nossa casa, né? A desmistificação, né? A partir do incentivo de hábitos de leitura, de ações junto à comunidade, ações sociais, para mostrar a força de transformação de vidas que as religiões africanas também trazem, porque a religião é isso, é transformar a vida, transformar você numa pessoa melhor. Você não pode entrar na religião, você não pode entrar na religião e permanecer os mesmos erros, os mesmos equívocos, ou pelo menos não reconhecê-los e tentá-los mudar. A religião é um veículo de transformação. E outra Qual é o iniciativa endereço, muito pai Edson? forte Qual é o que tem endereço? aqui, O endereço. o endereço do Sim. terreiro, porque o Que algumas terreiro, o centro pessoas social, pediram. são espaços conjugados, né? O endereço é Rua Jardim Águas Claras, número 70 ABC, Águas Compridas, Olinda, tá? Ok. O nosso Face e a nossa página, os meninos administram e fazemos um trabalho social de cestas básicas também, de entrega de sopão, enfim, eu acho que isso é uma das formas, não é? Isso. Existe um outro exemplo maravilhoso aqui em Pernambuco, que eu não posso deixar de me referir, que começou em 2012, como iniciativa do promotor Wesley Conde e outras lideranças, pessoas ligadas a movimentos religiosos aqui, como Vera Baroni, por exemplo, que fundaram um Fórum Diálogos. E esse Fórum Diálogos completou 7 anos ano passado, a cerimônia de comemoração de 7 anos foi até lá, no Sinspire, o Sinspire nos prestigiou um espaço para a gente celebrar, e nesse espaço existem pessoas espíritas, budistas, anglicanas, barrais, não é? Agnósticos, acadêmicos, pessoas que estão ali. E a gente discute o quê? Como a gente pode dialogar melhor, como a gente pode mandar essa mensagem de paz e de união para a sociedade. Né? Muito bem. Eu participo desse fórum desde 2017, fui acolhido por esse fórum, por força das agressões que a gente passou, de racismo religioso com relação aos tambores, no nosso terreiro, movidos por um único vizinho, mas tenho o privilégio e a alegria de dizer que moro num espaço em que as pessoas convivem de forma muito fraternal, que a minha vizinha evangélica cede o espaço da garagem dela para a gente colocar o pula-pula na festa do Dia das Crianças, que o meu vizinho católico cede a garagem dele e faz o quebra-panela, ajuda a gente a pendurar o quebra-panela na rua. E a esposa dele ajuda com bolo, ajuda com cachorro-quente, e várias pessoas de diversos lugares nos ajudam a comprar doce, e a gente distribui brinquedo, e a gente faz brincadeira. E numa ladeira, viu? Não é uma ladeira muito alta, não, mas é uma ladeira. Certo. Você imagina corrida de saco numa ladeira. Então, aparece menino de tudo que é lugar, e a gente vai passando pela rua e vai encontrando, e vai vendo essas pessoas crescendo. Porque isso começou em 2014. Estamos em 2020, né? Então, o terreiro começa em 2013, esses projetos sociais em 2014. Então, a gente vai para 7 anos de caminhada, né? E a gente está vendo gerações que se relacionam conosco de forma harmônica. Então, eu acho que o fórum é um exemplo. Eu acho que o trabalho que alguns professores, como o que você desenvolve, inclusive participou de um evento do Fórum na Católica, eu me lembro dessa atividade. Os trabalhos que Naide, o Zenaide, né, que é filha de santa aqui da casa, desenvolve nas escolas onde ela leciona. Os trabalhos que Vitor
Pai Vitor de Oxóssi desenvolve, não como religioso, mas como professor, no sentido de desmistificar, de trazer elementos da arte, da cultura, é um caminho. Agora a gente Isso. tem que ter os olhos abertos. Eu acho que passou o tempo da inocência, eu acho que o projeto de poder ele está colocado de forma muito grotesca, é um projeto oportunista, é um projeto que contabiliza cifras e não milagres, e é um projeto que a gente tem que estar unido. Eu digo para o povo de Santos sempre, nós temos uma força muito grande. Nós temos as nossas diferenças dentro da nossa diversidade. Mas quando alguém vai atacar o meu terreiro, o seu, não vai querer saber se você é Queto, Jeje, Nagô, Umbanda ou Jurema. Se você é Queto puro, se você é traçado, se você faz sacralização, se você não faz. Vai tratar você com o mesmo preconceito que trataria qualquer pessoa que estivesse usando esse inventário que eu estou usando agora. E vai tratar os seus objetos sagrados com a mesma violência que nós vimos aqueles terroristas fundamentalistas no Rio de Janeiro, obrigando pais e mães de santo, enquanto Sim, se sim. colocando enquanto traficantes evangélicos. E aí eu renovo aos irmãos evangélicos uma cobrança de que condenem e se posicionem contra esse tipo de ato, não é? E peço às autoridades desse país e moverei sempre que possível junto às autoridades judiciais qualquer situação de violação. A gente teve frequentemente uma situação relacionada a Iemanjá. Quanto tempo a gente tem ainda? Estou falando é muito, né? Nós estamos já assim caminhando para o final, né? Porque a gente já está nessa última Pronto, etapa. só para encerrar, eu acho que o caminho, Mas eu ainda eu acho que quero que esse você, eu momento, gostaria que você falasse depois, viu? tá, Eu depois é, digo, esse, eu esse, digo, tá, esse caminho que a gente está travando agora, olha, eu participei há 2 meses atrás, há 2 meses, não, um mês eu acho, ou 2 meses por aí, em duas situações de encontro interreligioso dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido por toda a juventude e por todas as pessoas participantes daquela religião, né? sim, sim. Já participei de rituais dentro da igreja, do convento de São Francisco, de Santo Antônio, que diga, ali, no Recife, não é? Já fui recebido no Seara de Deus, num culto ecumênico, onde discutimos sobre Jesus, o grande pescador de almas. E aí eu falei um pouco de Oxalá. Eu acho que iniciativas existem, eu acho que a gente não tem os recursos de repente que esse outro grupo tem, no sentido de rádio, televisão, 24 horas por dia ali, manipulando a mente das pessoas de forma oportunista, né, e de forma criminosa, mas a gente tem caminhos, né? Aqui na Isso. nossa casa, a gente acabou criando, de certo modo, um grande GT jurídico em que a gente luta, cara. Quando a gente vê situação de violação, eu estou no momento como conselheiro de igualdade racial junto ao município de Olinda, né? O nosso terreiro faz parte do conselho e digo a qualquer irmão e irmã de fé, seja de Olinda, seja de qualquer outro município do estado, seja de qualquer parte do país, conte conosco, porque nós estamos dispostos a usar a lei e fazer a efetividade dessa lei ser cumprida, não é? Mesmo que a gente tenha que ir à ONU, como foi o caso de Maria da Penha, né? Mesmo que a gente tenha que ir à OEA, a organismos externos de controle, né, dos direitos humanos, porque a gente não pode permitir a violação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos mais velhos. A gente não vai Pois admitir isso. tá certo, pai Edson. Então, assim, antes de. Eu vou depois passar a palavra, que é você que vai terminar,
né? Já que eu comecei, você termina. Mas antes disso, quero agradecer a todos que participaram, né, e a todas da nossa live, acompanharam, né? Dizer também que o próximo encontro do Ágora, né, aqui no Instagram, vai ser na próxima segunda-feira, às 20 horas. Nós vamos ter um tema bem interessante, que é Espiritismo em tempo de fake news do além. Vai ser com a facilitadora Clícia Fontinelli, do coletivo Girassóis Espírita pelo Bem Comum. E como facilitadora desse diálogo, vamos ter a nossa amiga Yolanda Paulimene. Então, agradecido, pai Edson, agradeço também a Júnior aí, que eu sei que ele esteve presente, e dizer da nossa alegria, dizer que o Ágora está com as portas abertas, para que a gente faça esse diálogo, para que a gente possa se aproximar, que a gente possa dar as mãos dentro das nossas diferenças e respeitando, né, os conhecimentos que nós adquirimos, seja no Espiritismo, seja na tradição de Umbanda, seja na tradição de Candomblé, para que a gente possa colocar em prática. Né? Então, assim, eu gostaria então de finalizar passando a palavra a você, que você termine como quiser, dizendo uma frase, quiser cantar alguma toada, pode também, dizer uma mensagem. Então, assim, esteja à vontade, porque eu não irei mais falar. Quando o pai Edson encerrar, estaremos encerrando a nossa live, desejando muita paz a todos vocês que acompanharam. E muito obrigado. Pai Edson. Eu só quero reforçar aqui a gratidão por esse convite para a nossa casa, né? Eu não tô, eu estou representando cada filho e cada filha que luta aqui comigo no dia a dia, junto com o pai pequeno e a mãe pequena da casa, para que a gente possa manter esse espaço funcionando a serviço da comunidade, mas também como espaço de transcendência e alimento para a nossa alma. Quero dizer que temos pessoas muito importantes que trabalharam e que trabalham até hoje para que a gente possa defender o povo de terreiro. Então, dentro do próprio Ministério Público, nós temos a figura histórica, porque hoje aposentada, da procuradora Bernadette Figueroa. Nós temos no governo do estado, temos a Bernadette Lopes, que atuou durante muito tempo junto a comunidades tradicionais, né? E eu quero dizer que instituições como a própria OAB atuaram para defender o direito de liberdade da nossa casa e de todos os terreiros de Pernambuco. E que pessoas do próprio Ministério Público, promotores de justiça, do próprio Ministério Público, tiveram uma mudança de postura, porque nós nos sentamos e nos dispomos a fazer o que estamos fazendo agora. Conversar, dialogar, explicar por que é que precisa usar tabaco, por que é que precisa da sacralização, por que é que precisa, não é? Nós temos o Dr. Edson Silva Júnior, que é uma grande referência nacional. Enfim, temos Vera Baroni aqui em Pernambuco, temos a rede de mulheres de terreiro, temos o pessoal da caminhada dos terreiros, temos as guardiãs do Adijá, temos os afoxés, os maracatus, todos eles são elementos de luta e de resistência do nosso povo, de desmistificação. E essa gira, eu só entendo ela completa com a gente, todo mundo junto. Todos nós juntos, de mãos dadas, cada um na sua diversidade, mas de forma amorosa e fraterna, convivendo, porque é tão bom conviver. A gente se renova tanto na convivência. E a mensagem que eu quero deixar, eu não vou deixar cantada, porque a minha voz não é muito bonita, mas eu quero dizer, como filho de Obaluaê, rogar e desejar a todas as famílias que estão nesse momento em situação de leito, com seus parentes doentes, sem abrigo, sem vaga no UTI, sem conseguir respirar, sem possibilidade de esperança, não é? Que ou Mulu, ou São Lázaro, ou
qualquer outro espírito de luz, como o próprio Emmanuel, possa iluminar o coração e fortalecer essas pessoas. Daqui da nossa casa, do nosso terreiro, nós estaremos sempre, durante esse período de pandemia, com todo cuidado, pedindo, continuando o nosso trabalho, né, de ajudar as pessoas que mais precisam com alimentos, né? A gente tem o CISPIRI como um grande apoiador, Intercidadania. A gente não, essa gira não roda sozinha. Desculpa a demora, mas é porque eu não posso deixar de falar de quem faz toda essa engrenagem funcionar, entendeu? Então, esse trabalho social, ele conta com parcerias, muitas vezes com o próprio Estado, muitas vezes com instituições privadas, entendeu? Ações de saúde, como a que a gente promoveu junto ao GT de Saúde e População Negra, daqui de Olinda, da Secretaria de Saúde de Olinda. Então, são essas coisas, são esses os caminhos, né? Eu acho que são essas as possibilidades, tá certo? E eu quero rogar, meu pai Obaluaê, Atotô, Ajuberô, Aberibará, Omion, Atotô, que Obaluaê dê paz, dê alento e traga cura, junto com o Ossan, junto com todos os caboclos, para aqueles que estão mais vulneráveis neste momento. E pedir a todos e todas que fiquem em casa, que se cuidem, que se protejam. Em breve, nossos terreiros, nossos centros espíritas, nossos templos evangélicos e católicos estarão reabertos para todos nós celebrarmos a vida, mas é muito importante que a gente esteja e se reencontre de um modo diferente. É isso. Tá, muito obrigado. Axé. Axé.